Olá, pessoal. Agora a gente vai ver um exemplo de como a gente vai utilizar, como é que pode se utilizar um modelo de linguagem natural treinado com o modelo Word2Vec, certo? Com um exemplo de aplicações na área da comunicação, tá? Apesar de ser comunicação, vocês podem perceber que é bastante genérica a aplicação desse modelo, tá? Então eu vou focar bem na área de aplicação para poder a gente ter exemplo de uma aplicação real, como é que a gente pode ter esses modelos bem utilizados, bem aproveitados, mas vocês ficam como exercício para vocês para pensarem em outros exemplos dentro da área da comunicação e das diversas áreas do conhecimento. Bom, vou voltar só um pouco aqui para poder mostrar, explicar um pouco o que é Word2Vec, tá? Então, ele parte do princípio, da suposição de que uma palavra, o significado dela vai depender da sua companhia, da sua vizinhança, certo? Então a gente vai, como é que ele vai treinar? O que é treinar? Ele vai pegar uma palavra, Word2Vec, vai criar uma representação numérica. Então ele está modelando esse texto que você dá, então cria um modelo, criando um vetor de palavras, certo? E ele vai treinar uma rede neural artificial para fazer isso. Então é isso que ele foi um marco no processamento de linguagem natural, mais ou menos 2013, essa contribuição, porque os modelos de estado da arte se baseiam todos desse princípio, que vai treinar. Não vai ser, a gente não vai mais contar palavras, a gente vai utilizar aprendizado de máquina para criar representação numérica de palavras. Então o Word2Vec ele faz isso, certo? Então vamos lá para baixo para poder a gente ver a parte do exemplos na comunicação. Então vamos pegar um exemplo aqui de campanha publicitária direcionada. O que é um corpus? Corpus são todos os textos que você dá para o modelo treinar. Tá? Então, vamos supor que você pega um corpus de comentários sobre produtos. Vamos supor que você tem um site, você tem uma base de dados, que você tem vários comentários que as pessoas fizeram sobre produtos. Tá? Pense num produto qualquer. Pense num celular, pense num computador, pense em qualquer outro tipo de produto. Então a gente pode usar as funções que o Word2Vec oferece para encontrar palavras similares ou não similares, tá? Para poder direcionar essa campanha publicitária. Por exemplo, a gente pode usar essa função aqui, ó, most similar to given. Tá? O que essa função faz? Você dá uma lista de palavras, tem que dar dentro do vocabulário que você treinou, essa palavra tem que existir, ou seja, na hora que você treinou, tem que ser um subconjunto dessas palavras. Você passa essa lista e diz: olha, qual é a mais similar dessa lista da palavra que eu estou entrando com ela. Vou trazer um exemplo aqui que eu tinha compilado antes. Deixa eu só ver que eu não estou achando de primeira. Eu vou copiar e colar. Eu criei aqui uma lista. Esse banco de dados, esse conjunto de treinamento foi de comentários sobre hotéis, mas faz de conta que é comentário sobre um produto, tá? Para esse exemplo da comunicação. Então aqui a palavra que eu quero saber, o texto está treinado em inglês, é bed, cama. Dentro dessa lista de palavras, qual é a palavra mais similar à cama? Tá? Nessa lista foi cushion, que é almofada. Mattress, colchão e almofada. Tá? Então, ele por algum motivo colocou mattress. Ele achou que é mais baseado nesse modelo que a gente treinou. Então, vamos supor que um bocado de o conjunto de dados que a gente usou para treinar foi descrição do que os clientes estão falando sobre um determinado produto. Então, você pode colocar na lista de palavra o que é mais similar, como é que eu vou direcionar, como é que eu vou fazer a redação, como é que eu vou moldar a redação baseado nessas palavras, qual é a mais similar à palavra bom. E dentro de uma lista de palavras eu tenho vamos supor, faz de conta que eu tenho um site de vendas de eletrônicos,
e eu coloco a palavra celular, notebook e ah, relógio digital. Qual dessas, de todas das reviews, o que é que a galera tá mais parecido com bom? Então, celular, vamos supor que tem uma nota muito dispare. Então, quer dizer que as pessoas gostam mais, é um indicativo, que as pessoas estão fazendo mais comentários bons sobre os produtos de celular. Então, você pode mudar uma redação de uma campanha utilizando essa abordagem. Você pode também afastar de termos indesejados, tá? Qual é a palavra que mais se afasta, essa função está fazendo isso aqui, tá? Qual é a mais similar, que negativamente, o oposto de good? Qual a terminologia que a gente está utilizando para poder falar que não é bom? Porque de repente o pessoal está usando umas gírias, ou está usando umas palavras, mesmo no vocabulário, se você dominar bem o inglês ou o português, mas que você não percebeu que uma palavra está sendo utilizada nesse contexto, tá? Então você pode evitar usar essa palavra. Vou dar um exemplo, bug. Bug é um inseto, tradução literal, mas pode ser um defeito. Esse celular tem bug. Tá? Então é capaz, por exemplo, se você usar um conjunto de treinamento, a pessoa pode usar bug como coisa ruim. Ou você pode também especificar contexto. Essa função doesn't match, ela vai fazer o seguinte, você vai dar uma lista de... Deixa eu pegar um exemplo dela aqui para ficar melhor. Você vai pegar uma lista de palavras, tá? Aqui tem gato, cachorro e França. Lembrando que o conjunto de treinamentos aí de dados foi comentários sobre hotéis. E ela vai dizer, olha, me dá aí, por favor, o que não tem a ver, o que menos não tem a ver nesse conjunto. Tá? Aí aqui foi a palavra França. Então, voltando para o nosso exemplo aqui na comunicação, você pode dizer, olha, um determinado contexto, certo? Um determinado contexto, me diga que menos tem a ver, um determinado lista de palavras, o que é que menos tem a ver, para ajudar na campanha publicitária, para você, de repente, você selecionar uma palavra as palavras que têm mais a ver, né, que estão mais próximas. Bom, segundo exemplo de aplicação é o gerenciamento de crises. Bom, isso aí é o que mais está assim, uma das coisas que mais está em voga, né? Você usar IA para poder fazer. Deixa eu até anotar aqui para dar o nome certo técnico, que é análise de sentimento. Certo? Então, a gente vai utilizar aqui análise de sentimento. Análise de sentimento. O que é isso? É você utilizar o processamento de linguagem natural para poder analisar o sentimento. Tem várias técnicas, certo? Nesse exemplo aqui eu estou dando como a similaridade entre palavras pode ajudar nisso. Tá? Mas se vocês quiserem ir além, fica como exercício também. Bote análise, coloque aí no Google análise de sentimento, machine learning, aprendizado de máquina, que vocês vão ver muita informação sobre isso. Basicamente, vamos supor que o que é muito utilizado é utilizar redes sociais para criar o conjunto de dados de treinamento, para poder ter os textos que você quer criar o modelo. Como é que a gente faz isso? A gente faz usando a API, ou a API, a interface para programação, ou seja, o Twitter, Facebook, eles disponibilizam uma interface para programação. Você escreve um programa aqui, que vai puxar os dados da rede social. Inclusive tem uns modelos que são pagos, tem alguns dados que eles dão gratuitos, tem outros que você paga para poder ter acesso. Então vamos supor que você coletou, você da mesma forma, olhando a similaridade e a não similaridade entre palavras de um modelo treinado, utilizando o Word2Vec, por exemplo, você vai saber quais instituições ou pessoas aparecem em mesmas postagens. Certo? Por exemplo, você vai poder ver quais são as palavras, estou falando de relação pública, quais são as instituições, elas são similares ou não. Vamos supor, vamos pegar um exemplo prático aqui. Você pegou a API, você pegou todas as postagens no Brasil das últimas 24 horas, um mês,
janela de tempo, ou de um recorte específico que você quer um tipo de usuário, um tipo de público, você quer uma pessoa específica, tá? E você quer entender como é que você vai, como é que essas pessoas, ou essa pessoa, ou esse intervalo de tempo, o contexto desse intervalo de tempo, desse texto que você puxou do Twitter, o que é que está junto um do outro. E aí você pode equiparar ou se distanciar de um determinado assunto. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Tá? Por exemplo, suponha que eu tenho uma instituição, um Instituto de Matemática Pura Aplicada e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São instituições de pesquisa aqui no Brasil. Vamos supor que a gente quer ver como é que está. Teve uma troca de. Vamos supor, teve uma troca de chefia no INPE. Como é que isso está afetando o INPA? Será que está sendo discutido da mesma forma? Como é que está essa crise que está acontecendo, uma suposta crise que está acontecendo na troca do INPE? Como é que isso está sendo... As postagens nas últimas 48 horas de Twitter no Brasil está refletindo no INPA? É uma similaridade entre INPE e INPA? Petrobras e Bovespa, por exemplo, essas duas palavras, elas são similares ou não? Será que o que é que está acontecendo com se você tiver, por exemplo, uma queda brusca, um escândalo de alguma gerencial, outro tipo dentro da Petrobras, um suposto, né? O que é que acontece com... Isso está refletindo no que as pessoas estão discutindo sobre a Bovespa? Ou seja, a similaridade entre Bovespa e Petrobras, ela é grande ou não? Tá? Aí você usaria essa função aqui, o most similar. Essa daqui, most similar, por exemplo. Tá? E colocaria Petrobras, vírgula, Bovespa. Uma empresa específica. Tá? De conta que a Polícia Federal teve uma operação deflagrada de uma empresa específica. Você quer entender, para poder fazer o gerenciamento de crise, você quer entender como é que está a distância, entenda-se, se está sendo falado junto dessa empresa ou não. Porque se você pegar nas últimas 24 horas, por exemplo, foi deflagrada a operação nas últimas 24 horas, o pessoal está falando um bocado sobre isso no Twitter. Será que as pessoas estão muito próximo? O que é estar muito próximo? É o nome de uma empresa. Ela é similar à PF. O que é similar? Está tudo junto. Naquela janela de treinamento que a gente colocou, numa vizinhança de 10, de 20, as pessoas estão falando junto da PF da empresa ou não? Para você saber como você pode fazer esse gerenciamento de crise. Para saber até a frequência que isso está sendo falado. Por exemplo, você pode ter figuras políticas também, Trump e Bolsonaro. Vocês podem ver ao longo do tempo, você pode calcular, treinar um modelo por dia, um exemplo, e você vai ver ao longo do tempo se ficaram separados ou próximos, no sentido de se os assuntos estavam colocando os dois na mesmo post, ou junto um do outro, ou não. Então você pode saber ao longo do tempo se eles se distanciam, os assuntos sobre eles foram mais próximos relacionados a ele ou não. Aí seria uma distância maior, as palavras que não teriam a ver no modelo treinado, ou seria uma distância, indicaria o modelo treinado para um determinado dia, que essas duas palavras são similares. Tá? Ser similar voltando, elas apareceram juntas. O que é junta? Dentro da vizinhança. O que é vizinhança? É a janela que você vai utilizar, eu vou dar um exemplo aqui, para treinar o modelo. A janela é o seguinte, eu peguei essa frase aqui da música de Raul Seixas, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Tó, e eu coloquei nessa frase, eu coloquei aqui, eu peguei, faz de conta que a gente está treinando o modelo, peguei a palavra tronco e a janela 3 quer dizer que ela vai pegar 3 antes e 3 depois. Para poder... Isso são as similares. Nessa rodada de treinamento, ele dizer, essa aqui é similar. Essas 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito, é similar. Então, voltando, por exemplo, do Trump e do Bolsonaro, se eles aparecerem um perto do outro no texto, então seria uma similaridade alta. Tá? O modelo entenderia dessa forma. E tem tantos outros exemplos, tá? de aplicações que a gente pode utilizar
na área da comunicação, tá? Na área do jornalismo, por exemplo. Vou até adicionar aqui um exemplo super interessante, que é o jornalismo orientado a dados. Acho que a tradução seria essa, Data Driven Journalism. Certo? Imagine você utilizar, você treinar, nesse caso você treinar o modelo Hortuvec vamos supor, você quer fazer uma matéria sobre Gabriel Garcia Marques e você quer fazer uma brincadeira, por exemplo, vamos criar uns textos sintéticos fazendo de conta que foi ele que escreveu esses poemas ou esses livros, esses romances. O que é que você poderia fazer? Você pegaria todos os textos que você encontrou escritos por ele, romances ou talvez outros também, cartas ou, né, outros. Como ele não tem postagem dele do Twitter, fica até mais difícil de você ter assuntos dele sobre outros temas. Mas tudo que você encontrar escrito por ele, ou especificamente romances escritos por ele, você treina para o modelo. E depois você pode pegar um modelo e dizer, olha, me diz uma coisa, dá até para fazer isso com o Hortuvec. Se eu coloco uma palavra tal, qual é a próxima palavra que você acha que ele vai escrever? E, inclusive, isso é feito, não sei se vocês perceberam, quando você está digitando no celular, você está digitando a palavra e a próxima que você quer dizer é essa. Essa é uma tarefa muito interessante que ele vai dizer para você, é essa. Quem é que vai sair? Aí sair, ficar, aparecem os verbos que é mais utilizados. Então primeiro ele bota um modelo treinado genérico por várias pessoas, depois a partir do momento que cada vez que você usa mais, ele vai treinando em tempo de execução e vai ajustando para você suas gírias, seus erros de português, seu neologismo, adição de palavras no teu vocabulário em português, ele começa a entender um pouco de inglês, se às vezes você fala inglês, tá? Então, imagine esse tipo de prever a próxima palavra para você que está fazendo uma matéria sobre Gabriel Garcia Marques e quer deixar lá um aplicativo para poder o pessoal, ou para poder gerar um texto. Olha, esse aqui foi um texto sintético, inspirado em textos em romances de Gabriel Garcia Marques, por exemplo. E tem tantos outros exemplos na comunicação. Tá? Fica aí como exercício para vocês colocar no Google. Coloca o termo no Google em inglês, tá? Vou botar aqui mais exemplos. Vocês colocam isso aqui no Google. Communication AI ou Communication Artificial Intelligence. Beleza? Bota esses dois aí. Bom, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esses exemplos. E vão além e estudem também outros modelos, de uma certa forma, para ver como eles eles representam essas palavras em vetores. Mas saiba que o estado da arte partiu desse daqui, que é um clássico.